Ao primeiro secretário para a chamada e conferência dos vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique Tigrão. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis de Souza. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farid Zaine. Presente. Zé Damix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Luboco. Presente. Luizinho da Casa Aquil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Não chama. Chama. André Henrique da Silva. Tigrão. Presente, excelência. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a ordem do dia. E a sessão está suspensa por mais 1 minuto. A sessão está reaberta. Item 1 da pauta, discussão e votação do parecer do Tribunal de Contas relativo ao exame das contas municipal no exercício de 2011. O parecer do tribunal é desfavorável às contas e da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade. Está em discussão os pareceres das contas relativa aos exames das contas do exercício 2011. Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, vai à votação, esclarecendo que o voto sim aprova o parecer do tribunal e da comissão e, consequentemente, está rejeitado as contas e o voto não rejeita o parecer do tribunal e da comissão, aprovando as contas. A votação é nominal e o presidente também vota, observando que, por se tratar de votação de contas municipais, o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara e, para mantê-la, não necessita de 2/3. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Lembrando que quem vota não rejeita o parecer do tribunal. Quem vota sim aprova o parecer do tribunal. Ao primeiro secretário. Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Tigrão. Não para rejeição, não é? Não é não. Quem se rejeita? Essa presidência novamente explicará o teor, ou seja, o rito da votação. Quem votar não, rejeita o parecer do tribunal e quem votar sim, aprova o parecer do tribunal. Ao primeiro secretário para a retomada da chamada. Pela ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Dr. Raul. Só gostaria que o senhor deixasse claro que o parecer do tribunal, qual é o parecer do tribunal, que nós vamos votar aceitando ele ou rejeitando ele, por favor? Obrigado, Raul. Vou ler de novo o que eu já li. O parecer do tribunal é desfavorável às contas e da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, o parecer do tribunal é desfavorável. Quando você vota não, você está rejeitando o parecer. Quando você vota sim, você está acatando o parecer. Ok?
ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Começa novamente, por favor. Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva, Tigrão. Sim, com louvor. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Não. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Não. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Não. Zé da Mix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Newton César dos Santos. Não. Doutor Raul. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O parecer do tribunal foi aprovado por 17 votos favoráveis e 4 contrários. Partamos agora para o item 2 da pauta. Projeto de lei número 25/2015. Projeto de lei número 25/2015, de autoria do nobre vereador Ronei Costa Martins, que dispõe sobre a intensidade máxima permitida na difusão de sons e ruídos por meio de veículos automotores e da tração animal e da outras providências. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que o projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item terceiro, uma questão de ordem do vereador Luizinho da Casa Quil. Eu sou autor do projeto terceiro da pauta. Eu queria pedir o adiamento por uma sessão. Requerimento do vereador Luizinho da Casa Quil está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento do vereador Luizinho e o adiamento por uma sessão. Item 4º da pauta. Projeto de lei número 85/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Paulo César Junqueira Radiche, que altera os dispositivos da lei número 5.260, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o acesso à informação, previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, conforme normas gerais emanadas da Lei Federal número 12.525, de 18 de novembro de 2011. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 85/2015 está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 5º da pauta. Projeto de resolução número 29/2015, de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que altera o artigo 2º e 3º da resolução número 519/2013, que dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Limeira
da Câmara de Vereadores Juniores. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução está em discussão. Algum vereador deseja? Para discutir, nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, esse projeto só está regulamentando a idade dos garotos que participam, das meninas, dos meninos que participam da Câmara Júnior, assim como regulamentando a maneira da escolha. Porque nós tínhamos antes escolas que apresentavam 2, 3, 4 candidatos. Então, a percentagem final seria diferente de uma escola que apresentam apenas 2 candidatos. Então, nós regulamentamos, inclusive o vereador Wilson havia apresentado uma emenda, nós conversamos e entendemos que, de fato, isso deveria ser feito. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares para que a Câmara seja, de fato, escolhida de maneira correta. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto número 29/2015 ainda está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, vai à votação. E a votação é nominal. Ao senhor primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim, com justificativa. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faride. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Ronei Costa Martins. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. Projeto de resolução número 29/2015 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Neste momento, para justificar, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senadores, por presente, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Dr. Júlio pela Comissão de Vereadores Júnior. Trabalho muito importante que tem feito nessa casa. Votei favorável a essa alteração. Muito importante que esse trabalho continue sendo feito para levar o conhecimento para as crianças aprenderem a natureza política. Volto a parabenizar o Dr. Júlio. E agora peço desculpa ao Dr. Júlio, que eu vi aqui 2 pequenas correções que podem ser corrigidas no autógrafo. O artigo 1º, o correto seria, artigo 1º, o inciso 2 e inciso 3º do artigo 2º, etc, etc, etc. E o artigo, onde está escrito artigo 7º, o correto é o artigo 4º. Não havendo mais vereadores para justificar e faltando um item da pauta, reabriremos a discussão com respeito às denúncias protocoladas nesta casa. Algum vereador deseja discutir? Para discutir, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação, plateia presente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a solicitação. Eu tenho 2 vídeos, eu gostaria que passasse com a complacência do plenário para que todos pudessem assistir e após assistirmos o vídeo, eu gostaria que a possibilidade de começar a computar meu tempo somente após o vídeo ser passado no plenário. Pelo regimento, o vídeo tem que ser contado nos 15 minutos. Esta presidência delibera, pede ao multimeios que coloque o vídeo, mas que o primeiro secretário comece a contar o tempo de 15 minutos. A abertura da CPI foi confirmada na sessão desta segunda-feira e se deu depois que todos os vereadores assinaram o requerimento do vereador José Roberto Bernardo, autor das denúncias. Na última semana, como o Jornal da Cidade já havia adiantado, foram levantadas possíveis irregularidades no contrato de R$ 660 mil firmado com a empresa Álvaro Roberto Murbach ME, contratada para fazer serviços de nebulização e combate a uma epidemia de dengue em Limeira.
O vereador apresentou uma espécie de dossiê onde questiona o fato de a empresa não ter, segundo ele, registro na vigilância sanitária, ter terceirizado o serviço, uma vez que nestas fotos e vídeos aparece a empresa Agrodisa realizando os trabalhos. Endereço da vencedora ser uma residência e uma possível relação entre a empresa vencedora e a Maxi, também participante da licitação, e que já foi propriedade de Álvaro Murbach. Até erros idênticos no preenchimento das propostas foram apresentados, além de questionamentos sobre o fato de nenhuma empresa de Limeira ter sido convidada pela Prefeitura, bem como os valores praticados. Eu não posso falar pela comissão. Eu acho que teria... Nós pontuamos 5, 6 possíveis fraudes. Então, eu acho que, seguindo isso daí, primeira coisa, buscar o documento, ver quem que é essa empresa, da onde é essa empresa. Ela tinha condições de trabalhar aqui em Limeira? Não tinha condições? Quem que é o dono? Se a outra, a segunda colocada, é do mesmo dono, se não é, ela poderia participar? Eu acho que são respostas que a CPI tem condições, porque a CPI tem poder de investigação, e é isso que a gente vai buscar. O contrato foi firmado pela Secretaria de Saúde, comandada na época por Raul Nilsen Filho, que ontem, na sessão da Câmara, tentou dar explicações para cada uma dessas dúvidas e chamou de falácias as acusações. O prefeito Paulo Radisch participou da abertura de uma feira do setor de folhados nesta terça-feira e comentou o assunto que ele não considera um escândalo. Não é nenhum grande impacto, nenhum grande escândalo. Uma simples apuração preliminar bem feita, de forma honesta, perceberia isso. Tanto que ontem na Câmara, o doutor Raul, que era nosso secretário de Saúde e hoje retorna como vereador da base, apresentou todos os documentos necessários e tanto que nós orientamos os vereadores da base para que todos assinassem a CPI juntos. Eu acho que toda vez que houver dúvida sobre qualquer assunto, nós devemos apurar. O senhor está ciente de toda a forma que foi feito esse contrato da dengue? Não tem nada que possa vir a te surpreender uma vez que foi feito pela Secretaria de Saúde? Vários contratos são feitos todos os dias, vários processos de compra são feitos todos os dias. Toda vez que houver dúvida, nós vamos apurar. Eu não tenho a ilusão de que não possa acontecer de um desvio dentro do governo, num governo que administra uma comunidade de colaboradores, de 7.000 colaboradores, que ninguém vai cometer um erro dentro de um processo. A diferença deste governo é que quando isso acontecer, a apuração acontecerá com seriedade. A comissão, que terá prazo inicial de 90 dias para realizar as investigações, já foi criada e tem, na maioria, vereadores aliados de Radisch. Além de José Roberto Bernardo, da oposição, foram eleitos André Henrique da Silva, o Tigrão, Érica Monteiro, Sidney Pascotto e Miguel Lombardi. José Roberto diz que irá tentar ser o relator da CPI, mas não vê problemas em os membros serem aliados do prefeito. Eu acho que já foi uma vitória a abertura dessa CPI. Eu não posso acreditar que vão brindar essa CPI. Eu acho que os membros que foram escolhidos são pessoas sérias, que estão pensando na população de Limeira, e eles vão buscar, a gente vai buscar soluções, vai buscar ver se são verdade essas denúncias. Se são verdade, vão ser apuradas. Se não são, vão ser arquivadas. A respeito do Ministério Público. O Ministério Público, na sexta-feira, ele emitiu um comunicado que ia intimar para que os documentos fossem entregues ao Ministério Público. Eu não entreguei ainda, não fui intimado, mas amanhã, provavelmente amanhã, nessa quarta-feira, a gente vai fazer a entrega do material que eu tenho. São 32 anexos que eu vou fazer a entrega ao Ministério Público. A CPI da dengue foi aprovada pelos vereadores. De autoria do vereador Zé da Mix, ela tem como objetivo investigar possíveis irregularidades em contrato emergencial feito com uma empresa para o combate da dengue em abril deste ano, na época que o vereador Raul Nilsen era secretário de Saúde. Apesar de aprovar a instauração da CPI, Raul rebateu as acusações de Zé da Mix. Depois daquelas denúncias, eu acho que a Câmara Municipal ela tem duas funções: legislar e fiscalizar. Então foi assinada a CPI. O que a gente não pode deixar é a coisa virar meramente política. Nós temos que ter responsabilidade na fiscalização. Então quando eu coloco uma suspeição, ela tem que ser exaurida, acabar com todas as dúvidas.
a gente vai agora montar a comissão e vamos buscar essa comissão com seriedade, buscar a verdade. Parece ser o que foi feito de denúncia, não me parece ter uma seriedade que deveria ter. O embate não terminou por aí. Raul afirmou que as alegações de Zé da Mix são mentirosas. O secretário de Saúde, que era secretário de Saúde, hoje ele é vereador, ele disse que não, que aquilo lá é um outro contexto, é um outro contrato lá em Campinas. Então vamos esperar. A CPI vai mostrar as informações que foram trazidas. Vamos ver se o dono da Vitalgard é o dono da Max. Vamos ver se o dono da Vitalgard é dono da Agrodiza. Vamos ver se o computador que ele fez a proposta de uma, da Vitalgard e da Max, estava com defeito. Então a gente vai ver tudo isso aí. Então vai ser muito importante. Mas esta é uma das coisas que é uma falácia, é uma mentira. Porque Campinas abriu um processo de cotação de valores, e esse valor, abaixo do valor de Limeira, por exemplo, ele constava só o valor inicial, e depois tinha outros valores agregados que diferenciava valor por casa, valor que ia agregando valor a este processo, que dava um processo acima de 3 milhões, entre 3 e 6 milhões de reais. E Campinas optou por não fazer este processo justamente porque era muito caro. Então isso não é a verdade. Cada um tem a sua maneira de ver. O que eu falei, o que eu trouxe foi com papéis. Está lá papel. A Vigilância Sanitária de Limeira não deu autorização, eles não tinham, a Vitalgard não tinha autorização para a segunda Vigilância Sanitária aqui de Limeira. Está falado lá que não tinha o cadastro. Agora, está lá, foi a Vigilância Sanitária com papel timbrado que mandou. Se ele põe papel timbrado aqui, ou ele só apresenta a casa para receber correspondência, eu nunca vi, põe uma casa só para receber carta. Só para receber carta. Então a gente vai ver, essa CPI vai ser muito importante, muito importante. Eu digo mais uma vez, com seriedade, nós vamos chegar a muitas coisas nessa CPI. Isso é uma inverdade também por parte da acusação de que a empresa não tinha o registro com a vigilância sanitária? Nós temos no registro, quando houve essas denúncias, Lucas, a gente, como eu te disse, não sou eu que faço como é que eu diria, essa demonstração, essa visualização de documentação, porque é feito por um conselho de técnicos. E ela tem um registro na Anvisa na cidade dela, de Santa Gertrudes. E como é um contrato de licitação, toda licitação não verifica esse documento na tomada de preço. Quando faz essa tomada de preço, opta pelo preço menor. E depois você, na execução do trabalho, você checa essa documentação. E nós temos na mão um registro na Anvisa desta empresa, na cidade de Santa Gertrudes, onde é toda a documentação firmada nessa empresa. Agora é esperar os trabalhos da CPI, que tem prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período. Buscar a verdade, se todas aquelas denúncias, aquelas supostas irregularidades que a gente apontou no requerimento, se elas se confirmam. Quem deve pagar, né, vereador? Mesmo se o senhor estiver envolvido aí, ou se o senhor estiver sabendo de alguma coisa, vai ter que pagar, pelo menos a gente já deixa registrado aqui. Com certeza, aquele que tem culpa, que fez o dolo, que induziu o dolo é a vontade de prejudicar ou se locupletar ou ganhar vantagem de alguma coisa, esse tem que pagar, ele tem que pagar caro, Lucas. Sempre de olho no que acontece na política de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar. Senhor presidente, eu pedi para passar esses 2 vídeos aí somente para eu poder entrar no assunto que me traz. Senhor presidente, eu vou tomar a liberdade aqui, num primeiro momento, de fazer um pouquinho a leitura rapidamente de uns trechos do plano do governo do PSB, do PT, PMDB, PCdoB, que foi a aliança Um Novo Tempo para Limeira. A unidade desses partidos nasceu da coerência de sua caminhada histórica na postura ética e transparente nas ações, no comprometimento com as lutas e anseios dos movimentos sociais e, sem sombra de dúvidas, na defesa da intransigência da democracia. Um dos episódios que traduz a convicção nesse princípio foi a coesão desses partidos na comissão processante, que culminou na cassação do ex-prefeito. Coube a esses partidos a iniciativa de propor a CP, incentivar e mobilização popular e unificar as demais siglas e instituições da sociedade civil em torno da necessidade de passar a cidade a limpo e retomar a democracia política na cidade. Um dos eixos do governo que foi usado, dentre os 6, é a gestão ética, democrática, eficiente e também muito se falou em transparência.
Limeira necessita reencontrar a democracia. Procuraremos desenvolver posturas republicanas e calcadas na ética política. Nosso povo é trabalhador, atuante na vida e sua cidade não merece mais ser enganada por grupos políticos que se utilizam de discursos salvadores da pátria. Esses grupos, ao ascender ao poder, governam distantes do povo com mão de ferro, não resolvendo os graves problemas estruturais da cidade e transformando a máquina pública em um lamaçal de corrupção. Os eixos estruturais do governo apresentados abaixo serão a marca da gestão tal. Volta novamente a falar gestão democrática, transparente, com transparência pública e participação popular. A transparência, deixa muito claro aqui, é muito usado. É um conceito mais amplo atingido não somente a prestação de contas e a publicidade das ações do governo, mas também uma atuação de controle sobre a administração pública que possa gerar incentivos ou sanções que realmente ocorram caso o agente público cumpra ou descumpra determinada obrigação. Senhor presidente, eu esqueci, eu gostaria que depois, novamente, a minha fala constasse em ata, se houver a possibilidade ainda. Propostas para a cidade que queremos e estruturantes. Desburocratização e combate à corrupção. A corrupção deve ser combatida em todas as áreas do governo. Para isso, acreditamos na desburocratização administrativa, na prestação de contas e na idoneidade de cargos de confiança. Agora eu passo aqui, senhor presidente, a sentença do Adilson Araque. Eu só vou pegar alguns pontos, quem quiser. A sentença aí, ela é pública, então eu tenho mais no meu gabinete. Diante disto, em 13 de abril, mediante indicação do secretário Raul, fora precedida a contratação da empresa Real Álvaro Murbach, que ocorre afronta ao artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, a contratação de empresas de modo a ensejar pela ocorrência de improbidade administrativa. Além disto, o dolo se mostra demonstrado na ineficiência da contratada que teve que se valer de superempreitada sem autorização contratual. Daí alguns comentários aqui, o MP falando a respeito do Paulo Radich. Quanto à contratação da empresa Álvaro Murbach, fora aberta sindicância que apurou realmente pela inadequação da contratação, diante da inexperiência da empresa. Mas, mesmo assim, o serviço fora prestado. Contestação do Dr. Raul. O requerido Raul ofertou contestação, repetiu os argumentos que antecederam a contratação, contudo não explicaram o motivo pela qual a Corré Álvaro Murbach fora contratado em preço maior. E o que é pior, sem a qualificação técnica ou experiência, valendo-se depois a subcontratação vedada. Com isso, repetiu os argumentos do termo de referência, não se presta como parâmetro. Responsabilidade dos dois. Posiciona-se, então, como requerido o prefeito municipal Paulo Radich, no sentido de ter autorizado a contratação da empresa Corré, que não tinha qualificação e, havendo dúvida de que prestou regularmente pela qual fora contratado, e colocado, então, o secretário de Saúde e Corréu, Raul Nilson, no Polo Pacífico, em função de ter indicado a empresa Álvaro Murbach como contratada para o serviço de nebulização. Mas, assim, tem agido supostamente em conluio com a contratada, que sequer tinha conhecimento técnico para nebulizar ou ter trato com inseticidas utilizados no combate. Não se tratou, portanto, de simples negligência, mas sim gasto, dispêndio de dinheiro público em grande monta a empresa que não tinha experiência ou certificado de exigência da vigilância sanitária. Portanto, o ato administrativo da escolha e contratação fora eivado de ilegalidade e não poderia ter saído com o pagamento do dinheiro dos cofres públicos. E o dolo não parou por aí. A gerar prejuízo ao erário em ato absolutamente nulo, porque a empresa Ré não prestou o serviço e subempreitou a empresa Agrodisa sem autorização do contratante município de Limeira e ao chamar a atenção que esta empresa, do mesmo modo, é de propriedade do Real Álvaro Murbach. Nesse sentido, o município de Limeira proporcionou o enriquecimento indevido da empresa vencedora. Propriedade do mesmo dono, Correio Álvaro Murbach. Portanto, sequer poderia ter permitido a habilitação da empresa vencedora, que não tinha certificação da vigilância sanitária e sequer tinha conhecimento da nebulização. Tanto que deve ter, por isso, subempreitado o serviço. Novamente, restando o dolo praticado pelos réus em causar enriquecimento indevido em prejuízo ao erário,
Não se pode acreditar que o gestor municipal tenha autorizado a contratação e dispêndio desta dinheirama sem certificar pela experiência ou certificação. E nisto se inclui a posição do secretário de saúde da época, Raul Nilson, que indicou a empresa para o município por favor, vereador. contratar. Senhor presidente, eu gostaria de estar lendo na íntegra a sentença, mas respeitando o regimento e o tempo que é determinado, eu só peço, então, conforme o próprio vídeo que foi passado no início da minha fala, que os nobres, assim como foi solicitado pelo próprio prefeito em 2013 pela abertura da CPI com a assinatura dos 21 vereadores, agora eu solicito também, até porque a abertura de uma comissão processante nesse momento, eu acredito que é a maior prerrogativa do vereador aqui na casa é o poder de fiscalização. Então, a gente não vamos estar fazendo pré-julgamento de ninguém. A comissão, uma vez que ela é aberta, ela vai dar todos os o direito à ampla defesa, contraditório, para que o prefeito possa se explicar e também o então vereador Raul Nilson, e se provado alguma coisa no final, que tome essas providências. Se não, arquive-se a comissão processante. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Por favor, não se manifestem. A sessão está suspensa. Ao aceitar a incumbência de pintar Guerra e Paz, quando estava terminantemente proibido de usar tintas a óleo. A sessão está reaberta e os vereadores têm todo o teor da denúncia e também do parecer opinativo. Agora, para discutir, vereador José da Mix. Silêncio, por favor, para que possamos ouvir o vereador. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ao votarmos o pedido de abertura da comissão processante contra o prefeito Paulo Radich e contra o vereador Dr. Raul Nilson, devemos unicamente agir com coerência que a política e nossos eleitores nos exigem. E para que isso ocorra, é necessário lembrar que em fevereiro de 2013, aprovamos a instauração de comissão processante contra o vereador Edmilson Gonçalves de Souza, cuja denúncia foi aceita por todos nesse plenário. Na ocasião, o então vereador Edmilson respondeu ao processo judicial por conta de indícios de problemas ocorridos em licitação à vida no SAI, e sobre ele tinha o bloqueio de seus bens, sem, no entanto, haver qualquer condenação judicial naquele momento. E, nesse ponto, há uma grande diferença entre a situação do ex-vereador Edmilson e a situação que aqui analisamos, contra o prefeito Paulo Radich e o vereador Dr. Raul. Ambos já foram julgados, condenados em primeira instância e têm os bens bloqueados. Assim, este caso é mais grave, uma vez que cassamos Edmilson antes mesmo que ele fosse condenado. E a decisão da Câmara foi pela cassação de seu mandato por falta de decoro. Por isso, é que meu entendimento é que devemos manter nossa coerência hoje, aceitando a denúncia e aprovando a instalação da comissão processante contra o prefeito Paulo Radich e o vereador Dr. Raul. Porque se não fizermos, como vamos responder ao questionamento que certamente nos farão? Por que contra o Edmilson houve a comissão processante e ele não tinha, na ocasião, condenação judicial de primeira instância, mas contra o prefeito Paulo Radich e contra o vereador Nilson, já condenados em primeira instância, não aprovamos a comissão processante para apurar, ao menos, qual a eventual falta de decoro parlamentar. Então, independente do disposto em parecer jurídico, no meu entendimento, o plenário deve ser soberano para aceitar a denúncia e aprovar a instauração da abertura da comissão processante requerida, para que sejamos todos coerentes. Como gostaria que o Dr. Raul se levantasse, do mesmo jeito que aquele dia ele disse: eu peço a todos vocês que assinem a comissão, a CPI, assine todos a CPI, quem não deve não teme. Gostaria que ele levantasse e pedisse para que todos os vereadores aprovassem a abertura da CPI. 90 dias íamos provar se tem ou não tem culpa.
Muito obrigado, senhor presidente. Ainda está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, doutor e vereador Raul Nilsen. Boa noite aos presentes. Vereador que cita o meu nome, Sadamix. O senhor sabe que quando eu defendi a primeira vez, quando o senhor apresentou as denúncias, eu disse naquela tribuna que se tratava de falácia. O que o senhor colocava a respeito de um contrato que existiam vícios e incoerências na sua documentação. Quando a gente está numa secretaria ou um prefeito, quem aqui já teve a oportunidade de participar, sabe que a gente é munido de pareceres de pessoas técnicas. É assim que a gente faz, porque senão não tem condição, é impossível, tem coisas que você não sabe deliberar naquele momento e precisa colher informações. E foi assim que foi feito. Eu me lembro que às 9 da noite, quando eu assinei aquele papel autorizando a abertura de licitação, eu recorri a uma secretaria responsável e aos técnicos responsáveis e disse: posso colocar minha assinatura aqui? E disseram: pode, está tudo tranquilo. E eu disse: eu quero saber outra coisa. A sessão está suspensa por... Doutor, será contado o seu tempo. A sessão está suspensa. Está reaberta a sessão. Doutor, sua fala será recontado o seu tempo. Pode ficar à vontade. Portanto, senhor presidente, quando fizemos essa solicitação, me lembro que ainda pedi uma coisa a respeito desse contrato, se ele poderia ser suspenso no seu andar por conta da sazonalidade da dengue. Se houvesse uma queda, um esfriar o tempo, mudança da sazonalidade, nós poderíamos interromper e, com isso, determinando economia para os cofres públicos. E disseram que sim. Assinei sem o menor titubear, porque tinha um parecer dessas pessoas, além de ter sido feito totalmente em outro local da prefeitura chamada zoonose, onde foi feito, existe uma sindicância interna da prefeitura mostrando falhas estruturais de algumas pessoas envolvidas. Eu começo a dizer, para completar, dizendo ao senhor vereador Zé Damix, eu continuo dizendo que é uma falácia o meu envolvimento no dolo e na responsabilidade. Isso eu vou defender sempre e vou defender, a minha fala é essa. Mas eu tenho que dizer que eu também sei me redimir quando existe alguns interpérios dessas interpretações. Como o senhor encontrou alterações documentais, falhas documentais, que eu também disse nessa tribuna, que tinha ocorrido mesmo, que havia sido levantado pelos próprios técnicos e passado para mim, depois do fato ocorrido, da sua denúncia, que eles vieram para mim, me chamaram numa reunião e eu falei: eu quero entender o que está acontecendo, porque quem vai tomar a sapatada sou eu. E eles mostraram algumas incongruências de informação. Não me convenceram que houve dolo e participação direta, como até hoje a sindicância interna também diz isso, e a CPI desta Casa de Leis também diz isso, que houve um dolo direto da minha parte, ou da parte do secretário Tércio Garcia da época, ou da parte do senhor prefeito. Portanto, eu reafirmo essa condição, mas lhe digo que o senhor dizer que existia falhas estruturais na documentação, na forma de ter sido feito a comprovação documental, é fato. E pior, vinha saber depois que o senhor se manifestou, apesar de ter solicitado a informação para aqueles responsáveis técnicos no momento. Volto a dizer, não encontro o dolo, é aí que vai a nossa defesa e eu tenho certeza que obterá êxito. Não encontro o dolo registrado na ação e como é que se diz? No parecer do juiz, não, na sentença do senhor juiz de direito. Portanto, cabe recurso em todas as instâncias que vêm pela frente, e assim será feito. E
alguém que tenha dolo, que tenha sido beneficiado, tem que se provar cadê o benefício e cadê o dolo. Aonde está essa locupletação de dinheiro público? Né? Eu nem sequer fui ouvido nessa ação, para o senhor ter uma ideia de quanto célere foi ela. Não fui ouvido, nem eu e nem ninguém que eu saiba dos envolvidos e citados na ação. Então, portanto, eu volto a defender que não tive não tenho o menor... lógico que eu não gosto de ter que me justificar diante de uma condenação. Eu não sou maluco de ficar numa boa com isso. Mas eu tenho tranquilidade de dizer que não tem dolo, que dolo tem que dizer aonde o dinheiro foi levado, onde ele foi roubado e quem que botou ele no bolso. Para isso, tem que ter investigação. E não tenho nada que conclua isso em nenhuma parte do todo o processo. Mas eu vou me redimir com o senhor, que o senhor encontrou mesmo falhas estruturais que haviam no transcorrer de documentos que poderiam ter sido muito mais, como é que eu digo, mais, eu não vou dizer não improbo, porque eu não estou me defendendo da improbidade, mas eu digo, poderia ter sido feito com mais rigor e com mais empenho de algumas organizações dentro daquele sistema que existe de licitação dentro do poder público, que é corriqueiro para qualquer tipo de licitação. Portanto, eu venho me redimir dessas palavras do senhor, mas dizer que continuo achando uma falácia, porque não me tem prova de dolo aonde eu tenha levado dinheiro ou qualquer tipo de benefício nessa situação. Com relação à fala do vereador Ju Negão, eu não vou me manifestar pelo seguinte, Ju. A tua briga entre você e o prefeito e o partido PSB não compete. Eu não vou entrar nessa celeuma, porque essa celeuma me parece um tanto quanto complicada e vamos ver o desenrolar dela no futuro. Eu tenho outro partido, sou presidente do PMDB de Limeira e, portanto, não entrarei nessa discussão que você acaba de dizer que o teu prefeito do teu partido, partido que você é filiado, é um improbo e defendeu sempre o contrário disso. Então, eu não vou me meter nessa fala, eu acho que essa é uma coisa interna que não me diz respeito, não seria ético e nem prudente da minha parte me manifestar. É essa a minha fala e eu fico agradecido a possibilidade de ouvi-los. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda está em discussão. Agora, para discutir, o nobre vereador Ronei Costa Martins. O senhor tem 15 minutos na sua fala. Muito obrigado, excelência. Senhores vereadores, nobres colegas, público que nos acompanha, eu quero tentar pactuar um acordo aqui. Se não for possível, eu saio desta tribuna imediatamente. O acordo é o seguinte: eu, que nunca fugi à raia e que nunca me escondi atrás do silêncio, não poderia deixar de me manifestar nesse momento. Entretanto, primeiro eu já antecipo aos senhores que eu tenho consciência clara das vaias que receberei. Clara, consciência clara. E se delas tivesse medo, eu ficaria calado em meu lugar, mas não sou covarde o suficiente. Portanto, eu tenho ciência que eu serei vaiado. O meu acordo com o plenário, com a plateia, é o seguinte: permitam-me desenvolver a ideia e eu acato, com todo respeito, as vaias ao final. Se este acordo não for estabelecido entre todos nós, e os senhores, por espontâneo exercício da cidadania, quiserem me vaiar durante a minha fala, eu, com todo respeito, me retirarei, farei a interrupção de minha fala, me retirarei desta tribuna e me calarei, em respeito à manifestação dos senhores. Agora, se for possível me ouvir, eu acatarei com todo respeito todas as vaias que vierem, porque esta é a minha característica. Dito isto, eu queria fazer algumas reflexões importantes, senhor presidente e nobres colegas, com relação a essa questão da corrupção, que é uma bandeira tão alardeada por todos nós, que é uma bandeira tão tratada na sociedade atual. E eu queria lembrar aos senhores que na carta de Pero Vaz de Caminha, ao Dom João, rei de Portugal, já havia ali expresso indícios de corrupção. Pero Vaz de Caminha solicitava ao rei Dom João um jeitinho para empregar alguns parentes na corte portuguesa. Eu queria lembrar aos senhores que os portugueses corromperam os nossos aborígenes brasileiros,
oferecendo quitutes, souvenirs, espelhos, em troca das riquezas brasileiras. Eu queria dizer aos senhores que a corrupção arraigada no nosso país, uma invenção de determinados setores da sociedade para se beneficiar do poder, esta corrupção não será extirpada em um governo. Não nos iludamos. Não nos iludamos. O mecanismo aqui é o combate à corrupção. Mas a eliminação objetiva, pura, simples da corrupção, senhores, nós que somos adultos, não acontecerá tão imediatamente. Porque esta é uma questão que está arraigada na cultura brasileira desde sempre. Eu disse quando o prefeito Paulo Radisch foi eleito, falei para alguns, não tenhamos a ilusão, a corrupção ela está arraigada na sociedade, não é só no poder público não, hein? Na sociedade, cristalizada, sedimentada como aquelas rochas sedimentares, que ao depositar grãos de areia, vai formando um bloco monolítico intransponível. É essa questão que nós estamos lidando. Eu fui presidente da Câmara, vereador. E como presidente da Câmara, recebi centenas, aliás, dezenas de propostas. E não aceitei nenhuma delas. Agora, tem uma questão que é importante que os senhores saibam como é que a coisa funciona. Se o gestor público lança um edital para comprar caneta e três empresas que pode estar no nome de parente da mesma pessoa, não sei, se encontram numa loja de conveniência de um posto de combustível e estas três empresas, entre elas, combinam preço, o administrador público pode nunca ficar sabendo. Sabe por quê, senhores? Porque o procedimento acontece dessa forma. O problema é quando o administrador público, como aconteceu na gestão passada, participa da quadrilha, participa do cartel e vai lá na loja de conveniência para poder articular e monta empresas e etc. para poder desviar dinheiro público. Problema grave. Mas é importante dizer para os senhores, a lei de licitações e a lei de transparência e outras tantas, ela veio para combater a corrupção. Mas os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Muitos descobrem mecanismos, brechas, subterfúgios para poder encontrar um caminho para poder furar a lei de licitações, para poder furar a lei de transparência, encontram brechas e subterfúgios e caminhos para poder desviar dinheiro público. Não nos enganemos. Não nos enganemos. E mais, a Prefeitura Municipal de Limeira tem 7.000 funcionários. Eu não tenho condições de atestar a idoneidade de 7.000 funcionários. Eu até acredito que muitos deles são honestos. Mas eu já vi histórias e mais histórias, casos e mais casos, situações e mais situações de pessoas que se beneficiam do cargo público para poder lograr alguma vantagem. Quer um exemplo? Quem aqui não ouviu histórias de policial, rodoviário, militar, seja o que for, que aceita uma gorjeta para poder fingir que a multa não aconteceu? Histórias e mais histórias. Por isso, senhores, o que está em discussão aqui não é a questão da corrupção, do erro e etc. em si. Não é. É uma disputa política legítima, e temos que reconhecer, é uma disputa legítima de projetos políticos antagônicos, que estão querendo avançar politicamente, crescer e ganhar envergadura política a partir de uma situação delicada colocada. É isso que está em jogo aqui. O vereador Zé Eduardo Monteiro Júnior, o vereador... Sessão está suspensa. Viu? Mas, senhores, quando eu falo política... Sessão está suspensa. Muito obrigado, presidente. A sessão está reaberta. Eu não estou querendo desqualificar a denúncia quando eu falo política, muito pelo contrário, a política é a atitude mais nobre que um indivíduo possa tomar. Portanto, Vossa Senhoria está no exercício de sua cidadania ao fazer política. Eu não acho que política é coisa ruim, gente. Política é o exercício pleno da cidadania.
Portanto, quando eu falo que é um jogo político, eu não estou desqualificando, não, muito pelo contrário. A política é uma atitude nobre, que deve ser utilizada por todos, independentemente de estar aqui ou aí. Portanto, é legítima, não estou desqualificando, não. Mas eu queria dizer que o comentário do vereador José Eduardo Monteiro Júnior é um comentário eivado, cheio, contaminado por uma raiva... A mesma que o senhor por uma raiva... uma raiva explicável. Mas eu queria dizer para os senhores que a Câmara Municipal de Limeira, por meio do consultor técnico da Câmara, consultor jurídico, emitiu um parecer para o arquivamento desta denúncia, porque ele apresentou vários argumentos aqui, dizendo que a denúncia não pode ser aceita, por várias razões. Dentre elas, o fato de que os acusados ainda estão se defendendo na esfera judicial. Mas, o que eu queria levantar aqui para os senhores, para nós entendermos este cenário e tirarmos um pouco, limparmos a lente do óculos para enxergarmos um pouco mais adiante, o que eu quero deixar claro para os senhores é que, quando convém, o parecer do assessor jurídico é respeitado. Quando não convém, é ignorado. Quer um exemplo? Eu apresentei um projeto de lei aqui para revogar o salário dos vereadores, o jurídico deu parecer contrário, eu acatei, falei, verdade, está certo. Mas quando o jurídico dá um parecer que não interessa, ignora-se. Está aqui o parecer contrário. Então o jurídico emite pareceres com respeito, com atenção, e aqui eu tenho que dizer que o doutor José Evangelista faz um trabalho impecável nesta Câmara, mas quando interessa, o parecer dele é respeitado, como foi no meu caso. Quando não interessa, o parecer é ignorado. Então vamos ser coerentes? Se o parecer jurídico deve ser respeitado e se o jurídico da casa tem importância, o jurídico acabou de dizer que esta denúncia deve ser arquivada pelas razões aqui expostas. Todos os senhores podem ter cópia no site da Câmara, está aqui. O jurídico da Câmara dizendo que esta denúncia não pode ser acatada, porque ela fere o Estado, ela fere... No meu caso, o parecer jurídico também era opinativo. E aqui atrás, os vereadores me abordaram e falaram assim, ó, tá aqui o parecer, não pode votar porque tá aqui o parecer. Se não fossem os estudantes aqui, a gente ia perder aquela discussão naquela quinta-feira, porque o jurídico ia dar um parecer contrário. Então, é assim, é opinativo quando interessa, quando não interessa, não é opinativo. O que eu quero dizer para os senhores é que a conveniência é um instrumento da política. Quando me convém, eu aceito. Quando não me convém, eu não aceito. Portanto, o jogo de conveniência, que é legítimo na política também, precisa ficar claro para todos nós. E nós precisamos compreender que jogo é esse, para não sermos levados ao sabor do vento para onde não queremos. Como disse o Lewis Carroll na Alice no País das Maravilhas, quando Alice pergunta para o gato, para onde vai esse caminho? O gato pergunta, para onde você quer ir? Alice pergunta, não sei. Aí o gato diz, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é caminho. Para nós precisamos saber o que está em jogo, o que está lá adiante, para não corrermos o risco de fazer coro inconsequente com aqueles que estão querendo nos levar para lugares que nós não queremos ir e que por alguma razão nos induzem a acreditar que aquele é o caminho correto. Cuidado! Para finalizar, e aí eu acato as vaias, o meu voto será contrário a essa instalação. Muito obrigado. Ainda está em discussão. Ainda está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo esta presidência, me perdoe, Excelência, para discutir, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, público que nos acompanha, nobres pares, eu recebi até aqui vaias por ter votado contra a rejeição da conta do prefeito, ex-prefeito Silvio Félix, e tenho que dizer, ouvi alguém falando que eu fui vendida,
e de forma nenhuma é essa colocação. Eu simplesmente acatei o parecer de dois funcionários de carreira de 30 anos que estiveram na sala aqui atrás, falando que esses problemas já tinham sido resolvidos, só que foram resolvidos após a manifestação do tribunal. Eu confiei nos 2 funcionários de carreira da Prefeitura que esses problemas já tinham sido resolvidos. E, além de tudo, minha mãe está incluída nessa ação, e por uma semana que ela assumiu a Prefeitura, no tempo que o prefeito Silvio Félix viajou, e o vice-prefeito também, e acho que não votaria contra a minha mãe, porque sei que ela não fez absolutamente nada de errado na Prefeitura Municipal de Limeira. Se eu estivesse negando, acolhendo o parecer, eu estaria dizendo que minha mãe fez algo errado na Prefeitura e jamais eu faria isso. Então, essa é uma colocação. A segunda, referente a essa, eu também tenho que dizer que eu preciso, e aqui eu dou o meu testemunho pela capacidade do doutor Evangelista, que ele diz não sobre o mérito. Ele não opinou nenhuma vez sobre o mérito da abertura da CPI. A forma da CPI, que não poderia ser colocado isso na Câmara. A Câmara não poderia julgar isso por ser um crime comum. Infelizmente, não foi lido o parecer aqui, e aqui eu não quero, de forma alguma, defender A ou B. Fizemos uma CPI dentro dessa casa, onde foi levantado, até o vereador Zé Damix falou referente a essa colocação de que membros dessa casa iriam realmente fazer o serviço, e creio que fizeram. Pode não ter a mesma consciência, não foi o grupo total, né, Zé, durante a CPI, mas chegaram a uma conclusão. Meu posicionamento, não vou aqui julgar o fato, o ato. Isso está na Justiça e a CPI enviou isso ao Ministério. Eu só estou dizendo referente à forma, e que pode ter problemas até depois, se abrir a CP, e a gente pode ter problemas jurídicos quanto a isso. Então, eu estou deixando bem claro a minha posição, que como acompanhei o parecer de 2 funcionários efetivos da Prefeitura Municipal, hoje eu vou acompanhar o parecer do jurídico dessa casa, a quem eu devo muito conhecimento. Pois não, vereador? Questão de ordem, senhor presidente, nobre colega. Só rapidamente, aproveitando... Não é uma questão de ordem, é uma parte, desculpa, uma parte. Só para dizer ao presidente, ao ex-presidente Ronei Costa Martins, que ele disse coerência. Quando ele fala coerência, eu disse a palavra coerência, que o Junegão não disse coerência. Então eu falei coerência. Porque aquela história, quando você quer, você arruma um jeito. Quando teve a CP do Edmilson, ele não pediu parecer para o jurídico. Nenhum. Não teve parecer jurídico naquela oportunidade. Contraparte, excelência. Eu não dou a contraparte. Não dou a contraparte. E ele não teve, conversando com o doutor José Carlos Evangelista, ele me afirmou que naquela oportunidade o presidente Ronei Costa Martins passou direto para o plenário e não teve parecer jurídico. Palavras ditas pelo doutor José Carlos Evangelista agora e pouco para mim. O presidente Newton Santos, a hora que chegou a denúncia, enviou à Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, eu digo ao Ronei Martins, coerência? Coerência quando a gente quer, né, ex-presidente? Muito obrigado. Uma parte, vereadora Érica tem. Pois não, vereador. Vereador José Roberto Bernardo, refrescarei vossa memória. Eu pedi um parecer e o doutor Evangelista disse: devemos encaminhar a denúncia para a corregedoria. E eu prontamente segui a orientação do jurídico.
A denúncia contra o Edmilson foi para a corregedoria. O corregedor, na época, quem era? José Eduardo Monteiro Júnior era o corregedor. Mandei a denúncia para a corregedoria. Um cidadão limeirense, que não me lembro quem, entrou com mandado judicial, mandado de segurança, e o doutor Adilson Araque Ribeiro determinou que eu encaminhasse a denúncia ao plenário, passando por cima de uma orientação da Câmara e do jurídico. Doutor Evangelista é testemunha, o presidente da Câmara, Newton Santos, é testemunha, e eu tenho que dizer para o senhor que, vereador, precisa tomar um remedinho para a memória. Vereadora Érica Tanque. Silêncio para a continuidade dos trabalhos. Vereadora Érica Tanque, me dá uma parte? Pois não. Boa noite, senhores aqui presentes. Boa noite a todos os vereadores. Só para que o público entenda o parecer, quando chegou em minhas mãos a denúncia, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um parecer jurídico. Esse parecer, ele é opinativo, não é determinativo, por isso que eu vou colocar em plenário. E não mandei para a corregedoria, porque a denúncia, ela é apensada, é contra o doutor Raul e contra o prefeito. E a corregedora não julga o prefeito. O que julga o prefeito é comissão processante. Vou colocar, o plenário é soberano. Se dizer sim, todos acatam. Se dizer não, arquiva, pronto e acabou. Obrigado. Posto isso, na verdade eu quero que passar, também não poderia deixar de expressar o porquê do meu primeiro voto, bem como agora do meu segundo voto, são baseados nessa colocação do doutor Evangelista. Quanto ao caso de Edmilson, não gostaria realmente nunca de ter passado por aquilo logo no começo. Meu voto, só dei meu voto positivo no último item, ele foi cassado no primeiro. Muito obrigada, senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, quero registrar a presença aqui do Barbosa, vereador do Belinho Meto, foi vereador há muito tempo aqui, defendeu essa casa com honradez, com caráter, com dignidade, com lealdade, com astúcia. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Rosler também, que foi vereador, Mir do Lanche, primeiro suplente, e outros amigos, Davi Poletti, tantas outras pessoas que marcaram presença nessa casa. Senhor presidente, senhor vereador, existem algumas coisas que preciso explicar com bastante detalhe. A denúncia que chega a essa casa não chegou pelas mãos do Zé da Mix, não chegou pela mão do Ronei, não chegou pelas mãos da vereadora Érica Tanque, não chegou pelas mãos do Junegão. E quem discutiu essas denúncias somos nós, vereadores, que temos que ter uma opinião, que vamos nos manifestar em poucos instantes. A denúncia chegou pelo senhor Sebastião Augusto Alexandre. É um senhor que não faz parte de nenhum partido político. É um senhor que não faz parte de nenhuma agremiação política. É um senhor que não pretende filiar a qualquer grupo, a qualquer partido político. E isso a minha assessoria pesquisou e fez um levantamento nesse sentido. Então, em primeiro lugar, é uma denúncia do cidadão. De acordo com o decreto 201, de acordo com o regimento interno, denúncia do cidadão, na minha opinião, não tem parecer jurídico, nunca teve. De acordo com o decreto 201 e de acordo com o regimento interno da Câmara, artigo 266, artigo 5º do decreto 201, não tem parecer jurídico, nunca teve nessa casa. Não teve no Edmilson, não teve no Félix, não teve nenhuma citação, não teve no Tigrão, não teve 3 vezes para o Ronei parecer jurídico. Agora, senhor presidente, com todo respeito ao doutor Evangelista, que é um jurídico realmente especialista, caráter, professor universitário, com todo respeito, surge agora às 8 horas da noite um parecer jurídico na mão de cada vereador. Com todo respeito às diversas opiniões, as mais distintas aqui, me parece que está sendo tratado diferenciado.
Não é uma denúncia de nenhum vereador. É uma denúncia de um cidadão probo, honesto, responsável, pelo que me informaram. Não o conheço há muito tempo. Ele esteve nessa casa falando na Tribuna Livre por várias vezes. Silêncio, por favor. Para encerrar, senhor presidente, eu respeito qualquer opinião distinta, mas eu quero deixar bem claro, pelo que eu soube, é uma manifestação que representa a indignação. É um cidadão que participa de um grupo político que não é de partido, é um grupo de pessoas descontentes, um grupo de pessoas infelizes, insatisfeitas, não só em Limeira, o Brasil inteiro. Governo federal, governo estadual, todo mundo. A corrupção está diariamente na nossa televisão, no nosso jornal. E esse cidadão, ninguém pode falar que é uma atitude política, porque ele não representa nenhuma agremiação partidária. Soube, através dos meus assessores, está ali o Robson, que foi chefe do meu gabinete, que trabalhou nisso, que ele não pretende participar de nenhuma agremiação partidária. Não pretende fazer parte de grupo político. Por isso, essa denúncia é uma denúncia que vai ser analisada pelos vereadores, vai ser deliberada daqui a poucos instantes, mas é preciso dizer que o juiz eleitor, o juiz da comarca de Limeira também não é filiado a nenhum partido e não faz parte de nenhum grupo. Promotoria de Justiça que moveu a ação também não é filiado e não faz parte de nenhum grupo político. Não podemos falar com uma denúncia política. Muito obrigado. Peço uma parte, vereador. Quer discutir? Ainda está em discussão. Para discutir, o vereador André Henrique Tigrão. Eu queria... Boa noite a todos nobres, boa noite a todos aqui presentes, todos os ouvintes. Eu quero deixar isso registrado, que realmente veio denúncias, sim, a respeito desse nobre vereador. Eu queria saber se eu tinha direito de parecer. Porque eu corri atrás do jurídico, corri atrás do advogado, ninguém falou se eu tinha essa alternativa de parecer. E agora, de repente, apareceu o parecer? Muito obrigado, Jorge, por deixar isso no ar. Eu achei que eu não tinha direito dos meus 10 dias de gancho. E realmente aqui foi comprovado que eu tinha como uma situação também. Gastei com advogado, gastei com tudo aqui, ó. E de repente, deram pedrada no Tigrão. Sabia que eu tinha direito. Muito obrigado, viu, seu jurídico? A denúncia ainda está em discussão. Por favor, senhores vereadores, se atenham ao teor da denúncia. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, esta presidência colocará em votação e deixa bem claro para todos os vereadores e também para os munícipes aqui presentes, que toda e qualquer denúncia que chegar a esta casa, esta presidência pedirá o parecer jurídico, pois a Secretaria de Negócio Jurídico, ela serve para dar amparo legal... Cristiano de Horta, presidente. Não, um minuto. Serve para dar amparo legal às atitudes do presidente. Informo, antes de abrir para o nobre vereador, o parecer é opinativo. O que decide é o voto sim ou não dos vereadores. Agora sim, por favor. Presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, o senhor não pode dar um anúncio desse no plenário. O senhor tem que baixar um ato baseado no regimento, publicar, para ser cumprido. Não é assim, a partir de hoje vai ser assim, ontem foi assim. Exatamente. Desculpa, o secretário de Negócio Jurídico e também Legislativo, com certeza me orientará e eu, com certeza, acatarei, porque eu tenho esta responsabilidade de conduzir esta casa com maestria, assim como foi na gestão do vereador Ronei Costa Martins. Agora sim, esta presidência colocará em votação, lembrando que o sim dos vereadores é para que se acate a denúncia e abra a comissão processante. O não é para o arquivamento da denúncia. Ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores.
Aloísio Marinho de Andrade. Não. André Henrique Tigrão. Sim. Toninho Franco. Não. Darcy Reis. Não. Edivaldo Soares Antunes. Não. Érica Tanque. Não, Excelência. Érica Monteiro. Não. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faride. Não. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Não. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Não. Doutor Raul. Ronei Costa Martins. Não. Sidney Pascotto. Não. Wilson Nunes Cerqueira. Não. Não. Presidente não vota. Por 12 votos contrário e 7 sim, está arquivada a denúncia contra o prefeito Paulo Radiche e também o vereador Dr. Raul. Partiremos agora para a apreciação do item número 6º da pauta. Primeiro turno da discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 3/2014, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 50 da Lei Orgânica do município de Limeira, estabelecendo a possibilidade de convocação de plebiscito e referendo. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 3/2014 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação, e a votação é nominal. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, Excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faride. Sim. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O item 6º da pauta foi aprovado por todos os senhores vereadores. A sessão está suspensa por 1 minuto. Ao primeiro secretário para a chamada da palavra livre. Doutor Júlio. Dispenso. Wilson Nunes Cerqueira. Dispenso. Doutora Mayra da Costa. Dispenso. Sidney Pascotto. Dispenso. Newton Santos. Dispenso. Lubogo. Dispenso. Totó do Gás. Dispenso. Doutor Raul. Dispenso, Excelência. Aloísio Marinho de Andrade. Dispenso. Edivaldo Soares Antunes. Dispenso. Érica Tanque. Dispenso. Jorge de Freitas. Dispenso. Não havendo mais vereador que queira usar a palavra, esta presidência encerra a presente sessão, convidando para a audiência pública que se realizará dia 15 de maio do corrente ano, às 19 horas. Esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada dia 18 de maio de 2015, às 18 horas. Vai lá.